era criança, quando era bebê, quando tava dentro da barriga da mãe. Aí começou a vida Regressão passada. intrauterina. Começou a vida passada. Eu tava lá. Cara, eu vou te falar uma coisa. Impressionante. Você ficou... Mas por que impressionante? Eu acho que eu sou meio cético. Não sei se eu... Às vezes eu... Não que eu tô duvidando de você. Você tem que participar dessas coisas. Porque quando você vivencia... Você cara, expande, né? Isso que eu tô te falando, assim, eu estava lá. Não, lógico. No street. Cara, no street se faz tudo. Né? No street. Street seria o quê? É o stand-up, uma diversão, sim. né? Tá. E essa Aquela pessoa hipnose que de tava, rua. E eu, só pra concluir, lá nesse lugar, foram várias pessoas ver. E ele utilizou dessas... eu até pedi pra ele me escolher pra fazer um negócio lá, acabou que ele escolheu outra pessoa. Mas escolheu vários ali. Então não era tudo... Foi lá na Avenida Paulista. É estratégia isso também. Não. Eu sei, tem as pessoas mais suscetíveis, Isso. beleza. Se eu for pro lugar desse, eu tenho que levar um ônibus pra lá. Porque vai escolher quem foi comigo. Porque... Mas a pessoa que conta com riqueza de detalhes, o negócio é impressionante. Impressionante. Mas aí, que foi isso que eu vi? Você viu a verdade do inconsciente dela. Ela ficou disponível porque, assim, hipnotizar a regressão, se o paciente não quiser, não acontece nada. Ele tem que permitir. Quando você se ofereceu, talvez o terapeuta, o apresentador, se sentiu desafiado. Então, para nós, nem o paciente, nem uma outra pessoa, na brincadeira ou não, vai me desafiar. Eu não vou gastar energia nem meu conhecimento numa coisa que não vai ter resultado nenhum. Né? Eu quero fazer uma regressão para ver se eu fui Cleópatra. Sinto muito, eu não faço. Eu quero fazer uma regressão para mim ver este meu medo de avião, medo de dirigir, que é muito comum hoje a gente fazer em 4 sessões. Se não for muito profundo, a gente resolve aí, a pessoa habilitada, né? Então, provavelmente o profissional se sentiu desafiado, a gente não então é uma forma de... Não, mas tudo bem, eu nem me preocupei com isso, até porque várias pessoas, todo mundo queria, mas aquilo que ele fez da regressão... né? Foi muito impactante. Foi um negócio que quem assistiu ficou de boca aberta. E aí, então, ele estava apresentando num lugar público, né? Então, a gente não vou julgar o colega aqui qual foi a finalidade de apresentar isso. Ele estava vendendo o curso. Ele fez uma apresentação. Para vender curso, tá. Uma aula grátis, fez lá um monte de coisa. Por que a gente leva o indivíduo, o paciente, para a regressão? Para a gente conversar com a história de verdade. Porque o que está aqui e agora é o que a nossa mente cria. Mas o que é a nossa verdade? É o que está no inconsciente. Por que porque a gente fala que as crianças falam a verdade? Porque ainda eles estão no estágio de ainda não tem o filtro, está amadurecendo, o mental ele está crescendo, né? Então você fala, essa criança é sem filtro. Então, o inconsciente é isso. Ele vai trazer a verdade de verdade. E o que a gente pode chegar à conclusão, resolver? Se o paciente vem com uma queixa, por exemplo, eu tenho medo de dirigir e eu queria entender isso. Eu não consigo, eu sou habilitada, mas quando eu vou sozinha para o volante... Ela não sabe o que tem medo. Ela não sabe o que ela tem. Então vamos lá, né? A hipnose, a regressão, quando ela está nesse estado que essa mulher... foi, né? Então, ela saía com o pai, ela foi tirar a carteira de habilitação, tá? Vamos lá, no mais profundo. Agora eu tenho... Quantos anos você tem? Tenho 11 anos. Onde você tá? Tô no sítio do meu pai, pegou a estrada. Quem estava dirigindo? Meu pai. E agora, quantos anos você tem? 5 anos. O que aconteceu? Nossa, eu tô vendo um acidente. Nossa, tem muita gente morta. Nossa, minha mamãe tá morrendo. A minha mãe morreu. Contaram para ela que a mãe morreu de infarto, mas a mãe morreu porque o pai bateu o carro e a mamãe morreu no acidente. Não contaram para ela sobrevivente. Quiseram poupar, né? Mas ela viu a mãe morta. Ela não lembrava, mas... Por que ela não conseguia dirigir? Ela estava presa na dor ali dela.
né? Então é aí o que a gente vai fazer? A mãe vai ressuscitar? Não. A gente vai ressignificar essa história de alguma forma, né? Então a regressão ela serve para trazer isso. O que a pessoa foi contado, o que contaram para ela da vida dela. Sim. Né? Então, quantas histórias as famílias, eu acho que até hoje ainda acontece isso, não se conta a verdade porque acha que esse é o melhor caminho. Tem uma coisa na regressão que já foi feita pesquisa sobre isso, né? Porque uma pessoa, nesse estado que a gente está aqui, nesse estado de consciência que a gente está, nós temos uma determinada capacidade de lembrar. E muitas das nossas memórias, elas são editadas, né? Então, conforme a gente não lembra puramente o que aconteceu. Sob o efeito da hipnose, eu ativo uma memória de detalhes. Então, quando uma pessoa, na parapsicologia, eu já li, já pude ver em alguns artigos antigos, eles fazendo testes, né? Você olha para essa sala, daí você sai lá fora e alguém pergunta, o que você viu? Daí você faz um relatório. Aí você olha, daí você leva a pessoa em outra sala, ou nessa mesma sala, ela vê, põe ela em transe e ela lembra de detalhes, né? Do mesmo lugar. Entendi. Né? Então, qual é uma questão que tá aí? Além da gente trazer a memória traumática, a gente também pode ver detalhes, né? Porque essa memória, sempre lembrando que sob o efeito da hipnose, você não tem crítica, né? Então você não seleciona. Ela vem para cima de você. A memória vem para cima de você. E às vezes o que a pessoa teme, né? Você deu o exemplo da direção. Às vezes o que a pessoa teme não tem a ver também, pode ser, com o que ela teme. Por exemplo, vou dar um exemplo do avião de novo. Uma pessoa pode ter medo de avião porque ficou de castigo preso numa sala pequena quando era criança. E aí isso dá o intuito como se fosse um avião. Ela generalizou a fobia dela e qualquer lugar que ela sentir que ela vai ficar presa e não vai sair a hora que quiser, ela não vai entrar. Geralmente pessoas que têm medo de avião também têm medo de elevador. Porque ela não pode parar a hora que ela quiser. Ela pode, claro, mas na fantasia dela, vai que esse elevador para entre um andar e outro, né? Então, você vai ver, você fala assim, poxa, mas o que aconteceu no elevador? O que aconteceu? Às vezes não tem a ver com o elevador. Às vezes é outra coisa. A pessoa ficou presa, ou ficou presa... Tem pessoas que têm medo do abandono. Pode também, muitas vezes... ser uma criança que ficou horas esperando o pai ir buscar na escola. A gente não sabe. Só que ela associou. Porque aí acaba desencadeando um gatilho mental que vai levando na vida dela. E aí? Mas generaliza, né? Eu sei, mas vamos supor, aí você descobriu que essa pessoa que tem medo de avião é porque um dia ela ficou trancada num quarto. E aí? O que faz? Ressignifica. Ressignificar é dar a gente usa um pouco essa coisa do... Quando você chega a um ponto central... Vamos imaginar que quando você tem um conflito, é como se você tivesse um caroço feito de cenas e emoções. Então aconteceu aquilo, ficou um caroço carregado de cenas, de memórias, né? E de emoções. A regressão... Ela tem essa capacidade de ir lá rever o que aconteceu. Apesar de eu estar no estado de regressão, quando eu volto, eu também volto como adulto. Eu não volto só como criança. Então é como se a minha memória adulta pudesse entrar em contato com a minha memória infantil. Então eu sou capaz de ver aquilo de uma outra perspectiva. Entendi. Né? É como se ele estivesse assistindo a ele mesmo, né? Eu estou assistindo a ele mesmo. E dentro da técnica, é o que a Elizabeth falou. Eu costumo usar muito essa expressão, né? Que essa questão, quando eu vou trazer a pessoa de volta dessa memória, eu vou ressignificando, eu vou dizendo que essa memória não incomoda mais a vida dela no futuro, que essa memória não tem mais efeito sobre ela, né?
Então eu vou usando as E palavras... isso fica pro resto da vida dela? Ou ela precisa fazer estágios para ir evoluindo? Às vezes precisa... Depende do caso. Depende do caso, né? Algo que nem um acidente desse. Às vezes precisa trabalhar mais questões. Trabalhar mais, entendeu?